Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM Métodos, um podcast de empreendedorismo, inovação, criatividade e tecnologia. Obrigado por estarem aqui. Sigam-nos nas redes sociais, no YouTube aqui, marque o sininho para receber nosso podcast, nosso estúdio novo, nosso estúdio maravilhoso aqui, que a gente está inaugurando agora nesses primeiros podcasts de 2025. Nós fizemos o último podcast no final de 2024 e dissemos assim, olha, nós vamos dar uma paradinha. A paradinha foi mais longa do que eu imaginava, mas estamos voltando com muito empreendedorismo, muita inovação, muita criatividade e muita tecnologia para falar para vocês aqui no nosso podcast da TXM. Nós estamos no YouTube, no txm.business, no Instagram e no Spotify, TXM Métodos, no LinkedIn também, TXM Métodos. Não perca o nosso espaço, a nossa conversa, porque sempre tem gente muito legal aqui para falar, para discutir e para falar sobre empreendedorismo, inovação, tecnologia e criatividade. Hoje tem um convidado muito especial, um amigo que me tornei de algum tempo para cá, né? Não é um amigo de muito tempo, mas já é de bastante tempo que a gente está aí. Co-orientei, né, no mestrado. Boa. Fizemos um trabalho muito legal lá, vamos falar sobre isso também, mas queria que ele se apresentasse, contasse para vocês um pouquinho de quem é o nosso entrevistado de hoje. Não confundo, não é o Stallone, é Jason. Conta para nós quem é o Jason. Fala aí, professor, boa noite, galera, satisfação estar aqui com vocês. Então, não é o Stallone, né, recuperou o apelido de faculdade. Então, é uma satisfação estar aqui com vocês, falando um pouquinho de empreendedorismo. Eu sou apaixonado pelo tema há muito tempo, conheci esse jovem senhor aí na metade desse caminho, e aí onde eu passei a me dedicar mais tempo aí, inclusive com um mestrado aí na área voltado, e aí junto com o professor Salomão, Co-Creation Lab, Programa Nascer, todos os programas que a TXM está aí. Então, legal. Batendo o nosso papo aí, a nossa conversa, né? Quando eu conheci o Jason estava se engatinhando um pouco nesse mundo da inovação, era um excepcional vendedor, né? O cara que vendia até água, geladeira no deserto, no Polo Norte, vendia areia no deserto para o cara construir. O cara era bom de vendas. Mas ele entendeu que inovação era importante. Nós fomos lá para São Bento do Sul fazer alguns projetos. O Jason está lá em São Bento do Sul há bastante tempo, já mora em São Bento do Sul, sua família, né? Ele tem uma alegria, né? Tem 4 mulheres na vida, né? Isso mesmo. Esposa e 3 filhas, é isso aí. Família grande, muitas mulheres. Muitas mulheres na vida do Jason. Ele está lá feliz em São Bento do Sul, já convidaram ele para ir morar nos Estados Unidos, morar na Itália, morar no mundo inteiro. Morar em Floripa. Quer ficar em São Bento do Sul, né? Tem uma piadinha sobre isso, mas não vamos fazer a piada. Não vamos, porque o pessoal de São Bento não vai curtir, né? Então, pessoal, vamos falar um pouquinho, Jason, desse momento que, para mim, não sei se eu estou certo, você vai me dizer se eu estou certo ou não, foi um momento de virar daquele mestrado, né? E conhecer a TXM e o Salomão junto. Foi um pouquinho antes, Salomão. Então, o que acontece? Eu me formei em sistemas, lá faz bastante tempo, me formei em sistemas. Trabalhei na antiga DataSul um tempo. Depois trabalhei na GAT do meu amigo Dionei, lá de Joinville, um tempo. E eu estava nesse mundo de tecnologia. Na época não se falava de startup, mas se falava de empreendedorismo. Eu tinha muita vontade disso e tal. Mas nesse meio tempo, os italianos lá investiram na SCM, né? A SCM investiu na Tecmatic, que era nossa cliente, minha cliente. Eu ia lá na parte de implantação de sistemas. Eu saí um pouco desse mundo de pequenas empresas, de inovação, startup e tal, e fui para uma grande corporate. E fiquei 19 anos, estou há 19 anos nessa corporate. E passei por várias áreas. Eu comecei em TI, obviamente, né? Era o menino dos computadores. O garoto de programa, né? Comecei lá em TI. De TI, a empresa foi crescendo, ela foi adquirida por um grupo, foi crescendo. E aí trabalhei na área de logística, já teve uma época que o RH foi minha responsabilidade. Depois eu fiquei com a área de controladoria e finanças. Depois eu fiquei com a área comercial e depois eu fui para a área de pós-venda. Então eu rodei praticamente toda a empresa. Só que o que acontece? Lá, e vai parecer que pandemia, né? Um pouquinho antes da pandemia, a gente sempre usa a pandemia para dividir aí, né? Um pouco antes da pandemia, um dia eu falei assim, cara, eu quero voltar para aquele mundo do empreendedorismo, da inovação e sair um pouco do ambiente corporate. Aí eu procurei a incubadora de São Bento do Sul, a ITFETEP na época, e cheguei lá e falei assim, cara, eu quero ajudar, eu quero conhecer, eu quero ajudar.
Eles falaram, você quer ser mentor? Eu disse, cara, mas o que é ser um mentor? Eles me explicaram o que era, e lá eu conheci o programa Co-Creation Lab. Aí ali, né, eu conheci o programa, aí me tornei mentor, e ali, daí, toda aquela vontade de empreender que eu tinha lá né, com os meus 20 anos, quando me formei, ali 22 anos, voltou, entrei nesse ambiente e tal, conheci o Co-Creation, conheci o professor, e aí juntei essa vontade com que eu tinha uma vontade de fazer um mestrado. Falei, então, peraí, agora eu quero fazer um mestrado, eu quero voltar para a tecnologia. Encontrei um cara, gente boa pra caramba, vamos juntar essas três coisas. E aí onde saiu o mestrado em design voltado para soluções aí para empreendedorismo. Legal porque você fez um mestrado profissional, né, que é um mestrado profissional em design de produto, mas focou no empreendedorismo, né? Isso Na mesmo. inovação, meio que destruindo todo o sistema lá da Univille, né? É bem diferente, né? É bem diferente. Eu não queria o acadêmico porque não estava, né? Não estava no meu roadmap de futuro ali, lecionar e tal. Eu queria ter essa vida corporativa, mas também, né, a parte de pesquisa. E aí o mestrado profissional caiu como uma luva ali, né? Resolveu. E aí realmente a gente misturou um pouco de tudo, né? Ainda tendo um orientador como professor, a gente misturou um pouco de tudo. Então, a gente construiu uma referência nova. E nessa referência nova, você também se aproximou muito dos jovens empreendedores, porque o teu mestrado foi focado nesse boom das startups, que te levou, depois de falar um pouquinho sobre os teus anjos aí, as coisas todas, mas esse modelo de construir uma metodologia, uma ferramenta, uma técnica para apoiar esses jovens empreendedores. A gente fala, eu gosto muito quando eu falo desse empreendedorismo, e se fala, porque vamos fazer o Canvas, e todo mundo vem na cabeça o tal do Business Model Canvas, né? Que é famoso lá, o Osterwalder fez um trabalho muito legal, mas fez há 21 anos atrás, e a coisa ficou naquilo, não teve uma mudança. Ele não é uma referência, e daí vem o meu ódio pelo design thinking, né? Sou designer, então eu posso dizer, é meu ódio pelo design thinking, porque o design thinking, sem você fazer o TBC, você tirar a bunda da cadeira, não serve para nada. Não. Né? E quando você estabelece, isso foi uma coisa que nas orientações a gente sempre discutiu, né? Que essa metodologia não tinha que ser dinâmica, mas não podia ser só com a bunda na cadeira, né? Então, É isso mesmo. O inovador, o empreendedor precisa disso. E como é que isso foi sendo construído? Como é que você vê isso? Isso está acontecendo? Não está acontecendo? Nós estamos construindo esse novo modelo no Brasil ou ainda não? Foi justamente aí, professor, que quando eu cheguei numa incubadora, e eu acho que era igual em quase todas, né? Tinha lá o processo de admissão de novas startups, novas empresas. Pô, era um business model canvas, que a galera olhava e se desesperava, né? Tipo, como é que eu vou preencher isso tudo? Eu ainda não sei. Muita gente chega numa pré-incubação, que era o caso, né? Com uma ideia mais ou menos, precisando lapidar essa ideia. E aí o cara cai naquilo ali, ele não sabe para onde ir. E aí os mentores muitas vezes ficavam ali ajudando e tal, ou pedia para ele desenhar um plano de negócio, ele também não escrever um plano de negócio, ele também não sabia fazer. Menos né? ainda, né? Menos ainda, né? Ou tu dava uma folha em branco para ele que debate o desespero, né? O que eu faço com uma folha em branco agora? Faço um desenho? O que eu faço, né? E aí, olhando essa dinâmica e participando de vários programas, e daí muitos programas pela TXM, né? Fui avaliador de projetos, muitos programas, eu comecei a ver que perguntas se repetiam, dúvidas se repetiam, né? Muita coisa ela era mais do mesmo. E a ideia foi, por que a gente não cria um modelo mais simples, que atende a galera que está entrando e que atende às perguntas mais comuns dos mentores, dos avaliadores e também das dúvidas que os empreendedores têm. E ali começou essa sementinha do nosso projeto lá do First Step Map. Certo. E daí o First Step Map foi testado, né? Foi testado em eventos, né? Que você fez para isso acontecer. E Testamos juntos em Portugal, é isso que eu ia falar. A gente fez uma maluquice ali, né? De Portugal. A história é bem interessante, né? Porque eu tive no Startup Summit, em Portugal, e lá me apresentaram o gestor dos labs. Né, que tinham todos os labs que estavam acontecendo em Portugal, eram, sei lá, 40 e poucos labs, e um desses labs era o lab de agronegócio, né? Isso mesmo. Agricultura familiar, agro alguma coisa, não lembro o termo. E daí ele disse, olha, a gente podia fazer um teste nisso. Porque tinha a ver com sustentabilidade, né? Bastante a ver com
sustentabilidade. Isso né? mesmo. Agricultura sustentável. Agricultura sustentável. Era algo nessa linha, isso mesmo. E daí daí eu voltei de Portugal naquela semana seguinte, me liga no telefone normal, me liga uma senhora de Portugal e diz assim, olha, nós gostamos do que você apresentou e nós queríamos testar aqui essa metodologia, essas ferramentas que vocês estão fazendo numa pesquisa aí de mestrado no Brasil, numa investigação, porque lá não é pesquisa, lá é investigação. Uma investigação de mestrado lá no Brasil e nós queríamos testar. Assim, que legal, a gente vai aí, convido o Jais, a gente vai. Quando é que é o evento? É daqui 3 semanas, né? E eu disse, então vamos colocar, tinha pandemia, tinha arrefecido, mas ainda tinha alguns restrições, algumas restrições de pandemia. Então tá bom, então a gente vai fazer, a gente faz um link. Não é link, é presencial. Vem para cá. Daí eu disse assim, tá, mas e como é que é? Tem alguma ajuda de custo? Tem alguma coisa assim? Ela disse, não, vem se você quiser. Se você não quiser, não vem. Daí a gente foi fazer as contas em cima da hora, liguei pro Jais. Vamos, Jais. O Jais, vamos, né? Oportunidade de ouro, né? Tava validando no Brasil, tinha feito vários eventos aqui. Vamos embora, né? Se nós fomos convidados, somos bem-vindos, vamos validar esse negócio. Se o limite do cartão permitir, vamos embora. A gente foi, eu fiquei 3 dias, já ficou um pouquinho mais, né? Porque você aproveitei para conhecer um pouquinho. Para conhecer Portugal, que ele não conhecia, né? Mas foi bem interessante. Fomos para uma cidadezinha pequena. Como é que era o nome da cidade? Idanha Nova. Idanha Nova. Idanha a Nova, né? A Nova, Idanha isso mesmo. A Nova. Com hífen no nome, bem diferente. E era uma cidade que tinha... Quando conhecemos o prefeito lá, né? O presidente da Câmara, o prefeito, ele disse que era uma cidade que tinha 60 mil habitantes, mas estava só com 15 mil, né? Porque era uma cidade agrícola e eles criaram um lab para discutir sustentabilidade. E a gente apresentou lá a proposta e fizemos workshop para isso acontecer. E eu lembro porque tinham muitas famílias, né? Que o pessoal ia... Bom, o que aconteceu aqui igual, né? Aconteceu lá. As pessoas iam se formando em novas profissões, iam para a cidade, e a cidade pequena ficou com um monte de propriedade rural pequena, sem ter o que fazer, né? E queria se aproveitar ali aquele ambiente, as pessoas, para inovar, né? E a gente teve bastante história, né, na saída lá, né? Eu lembro de uma bem interessante, é que quando eu aluguei o carro aqui no Brasil, fiz uma alugação do carro, aluguei um carro convencional lá, óleo a diesel, e quando eu cheguei lá não tinha o carro, né? Eles deram um carro elétrico para nós. Primeira vez que eu dirijo um carro elétrico, né? E daí eu peguei o carro elétrico, barulho zero, né? Não tinha barulho zero. E nós fomos até Idanha Nova. Não lembro quanto que era, 3 horas, 4 horas de viagem de Lisboa. Deu quase 4. De Lisboa. E fomos lá no centro cultural da cidade e eu parei o carro não fechava. E daí o carro apertava o botão e o carro não fechava, não ligava alarme, eu não sabia o que fazia. Daí chegou uma mulher atrás, estacionou com o mesmo carro, com o mesmo modelo de carro. Moço, é que o carro tá ligado ainda. Tava abandonando o carro ligado e indo embora. Tava deixando o carro ligado e indo embora, porque barulho não tinha, né? Não sei se você já tinha dirigido carro elétrico. Não. Então, foi uma experiência bem legal ali que a gente fez e valeu a pena. Depois fomos conhecer Lisboa também, né? Isso. Passear. O Gabriel, né? Fez uma Pô, o Gabriel, nossa, foi fantástico, né? Me recebeu lá, apresentou os pontos turísticos. Fomos na casa dele, né? Fomos na casa dele, primeiro isso, recebeu a gente na casa dele. Depois ele olhou, onde é que você vai? Eu falei, cara, eu ainda nem montei minha rota, né? Ele falou, então vem comigo que eu vou te levar aonde passar hoje rapidamente nos pontos. O carro dele era domingo à tarde, alguma coisa assim. Eu vou te mostrar onde você precisa ir nos próximos dias para conhecer. Muito legal, Gabriel ali, né? Satisfação, Gabriel aí. Ele foi lá e mostrou, e no outro dia eu já estava com o roteiro montado. O Gabriel, brasileiro, mora lá não sei quanto tempo, conhecia todos os pontos turísticos. Ele fez até a sequência para mim. Primeiro tu vai nesse lugar que é melhor, depois naquele e tal. E o meu passeio foi bem tranquilo, muito bom. Foi bem legal. Eu voltei antes, daí ele ficou lá mais uns dias, aproveitando esse momento que estava ali, e isso lá em Portugal foi uma validação bem legal, né? Porque a gente conseguiu, mesmo em outro idioma, discutir as coisas lá, a gente teve que mudar algumas coisas, e a gente fez naquela época, né, com o apoio do Pedro, a gente criou o aplicativo, né? Isso mesmo, criou a versão cloud, o aplicativo, né? Para aquele evento, se eu não me engano, foi criado. Foi criado para aquele evento. Para aquele evento. Até porque eu acho que a gente queria fazer virtual, aí partiu para criação e depois descobriu que tinha que ser presencial e fez as duas coisas. Foi muito bom, sim. O Pedro criou a primeira versão ali do mapa de ideação. Foi criado online. Ali. Tivemos uma dificuldade por causa do WhatsApp deles lá, né? Que eles não queriam. Como é que é a história? Eles não queriam que
como tinha várias pessoas participando que não se conheciam, e a gente tinha uma dinâmica de criar um grupo de WhatsApp para eles trocarem informações, algumas pessoas não quiseram fornecer o número de WhatsApp porque os outros passariam a ter o número delas. Eles queriam mais privacidade ali no número de WhatsApp. Agora todo mundo tem todo o WhatsApp da vida, todo mundo sabe de todo mundo, mas os portugueses são meio assim, né? Ainda mais no interior, né? Uma cidade muito pequena, que a gente vai fazendo isso. Bom, fomos para a banca de mestrado, foi muito bem defendido, todo mundo elogiou o projeto, a gente aplicou, mas fez mais alguns testes, né? Temos que fazer mudanças agora, temos que repensar, porque erramos e acertamos muitas coisas. E já passou tempo, né? Tudo é muito dinâmico. Mudou, e assim, aquilo foi criado na época da pandemia, né? E você aprendeu muito também, né? Porque o Jason entrou nesse mundo das startups por esse caminho, por esse viés ali, mas buscou outros caminhos, né? Eu gostei do negócio, né? Eu gostei porque é um mundo muito interessante, comecei a participar do ecossistema, das coisas e tal, e comecei a entender o que mais dava para fazer. E aí surgiram outras coisas, como, né, o investimento anjo, como o professor comentou, passei a ser investidor anjo, me associei a um grupo de investidores anjos, que são os anjos de Santa Catarina, lá Angels, né? É um grupo de pessoas que fazem investimento, porque eu sempre sou dessa opinião, cara, eu quero aprender algo novo, eu tenho que estar com a galera que sabe, né? Então, eu queria fazer um mestrado na área de inovação, fui bater na porta do Salomão, falei, cara, o cara faz isso de maneira difundida no Brasil, eu preciso aprender com ele, não com outra pessoa. O Salomão foi lá e me ajudou. Quando eu fui aprender sobre investimento anjo, eu falei, cara, tem que encontrar uma galera que sabe. E achei a galera da SC Angels, maravilhosa ali de Blumenau, e aí me associei com eles, comecei a fazer investimento anjo com eles em grupo. Hoje eu sou o head regional da SC Angels em Joinville, porque a gente está aumentando ali o número de associados em investidores na região de Joinville. E o que é isso, anjo? O pessoal que essa startup está começando, esse cara que quer ser anjo, que tem uma graninha ali, quer investir um pouquinho, Boa. O que é ser anjo? O investidor anjo, geralmente, ele é o primeiro investidor da startup. Tirando os familiares, né? Os 3 Fs, né? Os 3 Fs que não vamos reproduzir quais são os Fs, né? Que é família, friends, né? E aí o que acontece? Os 3 Fs ajudaram e aí o cara precisa de mais grana, né? Ele ainda é uma empresa muito pequena, ele é um negócio que ele ainda não vai conseguir chamar a atenção de um investidor grande, né? E ele precisa de ajuda também do Smart Money. O que é o investimento anjo? Ele tá ligado, grana, um cheque em dinheiro. Não muito, né? Não muito. Cheque baixo, né? Pô, tem investidor, eu conheço investidor anjo do grupo que faz investimentos de $5 mil. Ele começa com cheques de $5 mil. Então o investimento anjo pode acontecer desde R$15 mil a R$300 mil, né? Mas bem no início são cheques menores. E aí o Smart Money. O Smart Money é o quê? A experiência, ajuda, networking. Então, você que tem mais experiência, tá ali com o empreendedor, vai ajudar com a grana, mas vai ajudar ele, cara, os melhores caminhos, as melhores conexões, decisões difíceis. Porque o que acontece, Salomão? Mesmo um empreendedor que está no dia 0 dele lá, e até aquele que já caminhou uma jornada, normalmente ele se sente meio isolado, tendo que tomar decisões difíceis. E aí o investidor anjo acaba, né, lá no início ele não vai ter um advisor, mas aí o investidor anjo ajuda. Então é o investidor geralmente que entra no início do negócio ali para acelerar. Ele vira sócio? Não. O anjo ele vai embora, né? Então o anjo ele tem data de validade, né? Então como é que funciona? O investidor anjo ele não entra no cap table, né? Na razão social da empresa. Ele faz. No Brasil a gente não tem um dispositivo tão bom quanto nos Estados Unidos. Para variar, né? Sempre assim, né? Mas lá tem o SAFE, que já é um padrão, né? Então tu quer fazer um investimento anjo numa empresa nos Estados Unidos, você já pega um documento padrão, assim, pode estar até num bloco, sabe? Preenche e tá resolvido. No Brasil, como a nossa lei é um pouquinho mais, né? Só um pouco, quase nada. É quase igual, mas né? Só que não. A gente usa atualmente o contrato de mútuo conversível. Então, vamos dizer que eu vou lá e aporto R$20 mil numa startup. Juridicamente, eu estou emprestando R$20 mil para essa startup e a gente acorda que depois de 5 anos, 4 anos, um período, eu tenho 2 opções. Ou eu converto esse valor num percentual que foi pré-estabelecido. Imagina que 20 mil, 1% de startup, para ficar fácil a conta aqui. Daqui 4 anos, eu converto os 20 mil em 1%. Ou então eu recupero os 20 mil corrigido, que não acontece. Por que não acontece? Porque se a startup deu certo, tu vai querer 1%. Você vai querer 1%. E se ela deu errado, o cara não vai ter dinheiro para te devolver. Então, é um investimento de alto risco, né? Fazer investimento anjo, você tem que ter certeza que se você botar numa escala de alto risco, é altíssimo risco, né? Mas é um negócio muito interessante. Por quê? Porque é skin the game.
tu investe, mas tu tá junto, tu ajuda, então isso é muito importante pro investidor e para a startup. Aí eu comecei aí e gostei bastante disso. Como é que você está como investidor anjo? Quantas startups está investindo? Ah, isso daí a gente não pode contar, Salomão. Mas nós somos um grupo de investidores anjos da S Angels. Nós temos quase 200 associados. Nem todos são investidores, alguns são associados não investidores. E nós temos lá 10 startups num nível maior, e essas eu posso falar, porque daí não é meu portfólio, é o portfólio aberto do grupo. Nós já investimos em 13 startups, que até o momento dá algo perto de 4 milhões de reais investidos. Uhum. E lá a gente investe em grupo, porque daí também assim, ó, Salomão, imagina que o Patrick, que está aqui com a gente lá na parte, lá no background, sai daqui dizendo assim, cara, eu quero ser investidor anjo. Né? Minha recomendação para ele, cara, não faz sozinho, vai dar ruim. Sabe por quê? Porque eu já fiz, deu ruim, conheço um monte de gente que fez, deu ruim, vai dar ruim. Porque como é alto risco, tu tem que investir em várias. Ah, sim, né? Porque uma quebra, outra, né? E, exceto se o Patrick olhar para mim e falar, não, tá sobrando 2 milhões aqui, vamos investir? Tá sobrando, Patrick. Tá sobrando, Patrick. Exceto isso, né? Eu aconselho, se alguém que estiver ouvindo a gente quer ser investidor anjo, participa de um grupo de investidores anjo. Primeiro como associado, para saber como funciona, para entender melhor isso. E depois é feito fundos, aí você investe em cotas. Então tu vai lá, igual a gente fez um fundo de 5 milhões de reais. Então cada investidor pode ter cotas. Então tu tem uma cota de um fundo que vai investir em 20 startups. Então é como se você botasse um pouquinho da tua grana, imagina que se fosse... Tem que ser uma cota maior, mas vamos dizer que fosse 20 mil reais a tua cota. Era a mesma coisa que tu botasse R$1.000 em cada startup. Mas startup não é querer R$1.000, é muito pouco. Mas através do fundo, quando bota um cheque de 250 mil na startup, 1.000 daquele é teu. E aí você é sócio de 20 startups, né? Sócio não, investidor em 20 startups. É isso mesmo. E é o melhor caminho. E você disse que você está quanto tempo já com isso? Isso eu comecei em 2022. 22. Tá indo pro 3º ano. Já ganhou dinheiro? Um pouquinho. Mas quase nada ainda. Demora, né? Porque o que acontece? O ciclo geralmente é de 5 anos, mais ou menos. Né? Uhum. Então, uma coisinha ou outra já deu, né? Mas ainda não... Né? Deu para pagar um churrasco. Mas é sorte? Não, não é sorte. Sorte é se você, né? Vamos dizer assim, se delegar para outros, aí talvez você vai ter que contar com a sorte, né? Mas se você está participando, é o aprendizado. As primeiras tu erra, eu errei sozinho, assim, feio, que hoje eu olho e digo assim, pô, cara, como é que eu fiz, né? Uhum. Mas beleza, foi para aprender, né? Mas não é sorte, é uma ciência, tu vai aprendendo a lidar. Hoje, depois de um tempo, tu ouve o pitch do empreendedor, você já... Cara, saber ninguém sabe, nunca vai saber. Mas você já percebe muito se tem chance de ir para frente ou não. Quando você fala no SC Anjos, né, que é de Santa Catarina, você está com o Joinville, mas ele tem aqui em Florianópolis também, né? Tem uma região, a sede é em Blumenau, e a partir do final do ano passado a gente começou a abrir regionais, porque começou a ter muita demanda. Então tem uma regional em Floripa, uma regional em Joinville, uma regional no Planalto Norte Catarinense e está abrindo outras regionais. Legal. E quando você vê isso, ela investe em empresas catarinenses, basicamente. Não. Todo grupo de investidor tem uma tese. E aí a tese ela limita muita coisa, né? Inclusive a questão geográfica. A gente investe preferencialmente Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nossa tese diz isso. A gente tem um ou dois investimentos fora da tese, tá? Não é muito restritiva. E aí já, né, respondendo antes que alguém lá diga assim, mas por quê? Né? Porque lembra que eu falei que é smart money? Então assim, cara, como é que eu vou estar próximo do empreendedor que está em Manaus? Eu tenho que pegar um avião para ir para lá, cara, como diria meu pai, daí, né, o meu nono, no caso, né, o molho fica mais caro que o peixe, né? Sim. Então, se tu investe um valor naquela startup, mas para ir estar com ele, tu vai gastar um absurdo de viagem, não vale a pena. Então, você escolhe uma geografia onde você pode pegar o carro, ir onde está mais próximo, porque o skin the game é importante. Você ir lá falar, né, e quando a S Angels ela investe numa startup, um dos sócios associados da S Angels vai sentar no conselho da startup. Então, esse cara tem que participar das reuniões com a startup. Pode ser remoto? Pode. Mas é importante ter essa sensibilidade de estar junto também. Então, a nossa tese hoje é Sul, mas nós temos 2 investimentos em Minas também. Quando você fala de Sul, de fazer essa tese de investimento Sul, a gente também, mudando de assunto, mas não mudando de assunto, a gente também teve umas inserções em outros estados aí, né? Fomos para o Rio Grande do Sul, fomos para o Rio de Janeiro. Boa. E pensando nesse modelo que
que usou a ferramenta, né, desenvolvida no mestrado, nesse modelo, foram trabalhar com jovens, né? Isso mesmo. Todos eles foram trabalhar com jovens. E falando das startups, como é que está isso? Nossa juventude está investindo, está sendo empreendedora? O que você está percebendo desse mundo? Cara, eu tô curtindo muito, Salomão, sabe por quê? Esses dias eu tava conversando com um amigo, eu tava falando disso. Tá uma brincadeira no Instagram, que não é brincadeira, que o pessoal diz assim, CLT ou PJ, não é? Sim. Tá em todos os lugares. E muitos dizem, Deus o livre CLT, eu quero ser PJ, né? E isso é um movimento dos jovens. Os jovens hoje, ninguém, quando a gente fala todo mundo ou ninguém, a gente erra, né? Mas a maioria quer empreender, não quer ser funcionário de uma outra organização. Principalmente aqui, né, onde eu tenho mais contato. Não posso falar por tantas regiões, mas se a gente jogar de São Paulo para baixo, isso está muito forte, que é onde eu me conecto mais. Tá? O pessoal enxerga a oportunidade de, eu quero empreender, eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero ter a oportunidade de inovar. O mercado está mais aberto, existe investimento, existe tecnologia, né? E aí a galera está indo muito atrás. Tem a galera, claro, que vai seguir a carreira tradicional, né? E não tem nada de errado nisso. Mas eu vejo que essa galera agora, eles vêm com uma vontade de fazer isso acontecer que vai virar o jogo do Brasil economicamente. Essa é a minha visão. Eu tava falando isso para um amigo esse dia. Eu falei, cara, essa galera que tá vindo, que tá entrando na faculdade, que tá saindo da faculdade, até a galera do ensino médio, né, que o mapa também andou passando por ali, essa galera já tem no sangue, assim, não, eu quero fazer algo diferente. Eu quero fazer algo diferente. Isso é muito bom. Mas nessas nossas andanças, assim, pensando nesse grupo de jovens, assim, a gente teve uma referência, para mim foi bem claro, né? A mudança e atitudes diferentes em fazer isso acontecer aqui em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Nessas 3 experiências que você teve com a gente, né? Como é que foram? Foi muito legal. Foi uma experiência muito boa, porque a gente teve aquele evento no Rio Grande, que foi no Gramado Summit, que foi alunos do 2º grau. Não, aqui ganhou do 2º grau, os outros eram todos universitários. Ah, verdade. Tinha universitários, tinha no 2º grau e tinha até um grupo de pós-doutores, né? E quem ganhou foi do 2º grau. Foram as meninas do 2º grau. Foi fantástico, né? Ali a gente estava validando a ferramenta, aprendendo e tal. Teve uma energia muito legal ver gerações diferentes competindo com a ferramenta, com a metodologia. Foi legal porque eram 5 desafios, 10 equipes, né? E a equipe das meninas, lá no primeiro ano do ensino médio, e dos pós-doutores, era o mesmo desafio. E as meninas estavam torcendo para que os pós-doutores ganhassem. E quem ganharam foram elas. É isso mesmo. Foi isso mesmo. E era na área de saúde, não era? Saúde. Na área de saúde emocional. Saúde emocional. E aí, mas aí, o que acontece, Salomão? Essa galera nova vem com isso, sabe? De pensar um pouquinho fora da caixa. Isso é legal pra caramba. E essa galera tá muito forte. Essa experiência no Rio Grande foi fantástica. Aqui a gente teve várias. Teve uma da UFSC também, lembra? Foi até a gente estava aqui, né? A gente não pôde estar com eles por causa da pandemia, mas nós dois estávamos aqui remoto fazendo daqui. Também foi uma experiência fantástica ali. Era um curso de engenharia, se eu não me engano. Engenharia mecânica. Engenharia mecânica. Era das engenharias. Engenharias. Também foi uma experiência muito legal. E lá com a UFRJ, isso, no Rio de Janeiro, que daí a gente pegou uma galera ali da várias graduações daí, né? Tinha nutrição, engenharia, química, biologia, né? No mesmo evento ali tinha galera desenvolvendo camarão e tinha galera desenvolvendo cura do câncer e cerveja, tinha de tudo, né? E aí foi muito divertido. E isso é muito legal ver assim que os jovens, né? Os jovens de idade e os jovens de espírito, que tinha alguns que já tinham passado a idade, mas se mantém jovem. No Rio foi muito legal que o cara da Tríplice Hélice apareceu lá, né? Boa. O Renkovic tava lá. Do nada, o cara que inventou a Tríplice Hélice tava lá e falou pros alunos, né? Falou lá no nosso evento. Me emocionei, né? Foi fantástico, verdade. E foi muito bom. Então, assim, a gente vê que assim, o empreendedorismo, o desejo de empreender, de criar, de pesquisar, tá meio no sangue dessa nova geração. Isso é muito bom. E eu até tava brincando com um amigo meu, porque um amigo meu falou assim, sabe aquele papo? Essa nova geração não quer nada, tal. Eu disse, cara, deixa eu falar.